Muito bem, meus caros. Estamos aqui para um novo vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um autor do qual eu gosto muito. Um autor que ficou aí esquecido durante algum tempo, mas que vem conhecendo um verdadeiro renascimento. É um escritor que deixou uma obra realmente extensa. Para vocês terem uma ideia, a obra completa dele, que está sendo publicada nos Estados Unidos, já se aproxima dos 40 volumes. Esse autor, que muitos de vocês devem conhecer, é o Gilbert K. Chesterton. Vocês podem, quem não conhece a biografia dele, pode visitar o site da Sociedade Chesterton Brasil, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por quê? Porque esse site tem um ótimo conteúdo e, inclusive, eles estão realizando algumas campanhas para a publicação de vários livros do Chesterton. Mas, assim, recomendo que vocês visitem o site com calma, porque o material é diversificado e de boa qualidade. Eu já disse, já escrevi várias vezes, que o Chesterton tem um estilo ensolarado. Ele parece uma criança que sai para brincar na rua depois da chuva e se diverte fazendo o que eu fiz diversas vezes na minha infância. Fica sapateando nas poças d'água. Essa imagem, ela sintetiza para mim a alegria contagiante que existe no jeito dele escrever, no uso que ele faz dos paradoxos e na maneira genial com que ele sempre derruba o senso comum. Esse estilo dele é impossível de ser encontrado nos ensaístas contemporâneos do Brasil. Se vocês forem aí ler os principais articulistas de jornal, se vocês pesquisarem os ensaístas, inclusive na área de literatura, como aí o Alexandre Eulálio, por exemplo, que deixou coisas ótimas, vocês vão perceber que, nas últimas décadas, o ensaísmo nacional esqueceu completamente a possibilidade do riso. Quer dizer, rir da realidade, ser irônico, brincar com os absurdos que nós encontramos no nosso dia, tudo isso foi esquecido. Exatamente como o Nelson Rodrigues fazia nas suas crônicas. Mas o Chesterton é o oposto desse ensaísmo sisudo, petrificado, mumificado. Porque o Chesterton nos ensina, inclusive, a rir de nós mesmos. No que se refere ao papel do Chesterton na literatura, basta lembrar que um estudioso como Otto Maria Carpo, que dispensa apresentações, fez questão de incluir o Chesterton na sua História da Literatura Ocidental. É uma inserção breve do Carpo, mas que salienta o trabalho do Chesterton como romancista, como crítico espirituoso e também como importante poeta. Bom, mas por onde começar a leitura do Chesterton? Minha proposta é de que vocês comecem lendo este livro, Tremendas Trivialidades, publicado pela editora Eclésia em 2012. E numa ótima tradução, feita pelo Matheus Leme, que foi meu aluno e é meu grande amigo. E eu não estou elogiando a tradução porque ele é meu amigo, é porque é boa mesmo. Agora, mas por que começar por este livro e não começar, por exemplo, pelo Ortodoxia ou pelo Homem Eterno, que são clássicos do Chesterton? Porque este livro é uma coletânea de algumas crônicas e de alguns breves ensaios que o Chesterton publicou durante 12 anos no jornal Daily News. Então,
partindo de textos mais breves, vocês podem se acostumar com o estilo do Chesterton, que usa o paradoxo para colocar o senso comum de ponta cabeça. Mas o que isso significa em termos práticos? Significa que ler Chesterton é uma reprogramação da forma como nós compreendemos a realidade. Porque ele obriga o leitor a se distanciar da linguagem poluída pela ideologia. Ele faz o leitor abrir os olhos para a verdade palpável, concreta, visível. Claro, se o leitor estiver disposto a observar a realidade. E o maravilhoso é que ele não faz isso montando uma lista de argumentos teóricos. Não, ele usa um discurso ágil, contagiante, bem-humorado. E as suas reflexões, elas nos obrigam a pensar na contramão do que a mídia, do que parcela da universidade, e da própria arte contemporânea ficam repetindo de forma mecânica. Ou seja, o Chesterton, ele liberta a nossa inteligência. Bom, mas eu falei sobre o uso do paradoxo. Então acho que é melhor explicar um pouquinho como é que o paradoxo funciona. Vejam, quando a gente aproxima na nossa fala ou no nosso texto duas ideias contrárias, o que é que nós fazemos? Bom, nós criamos uma antítese. Então, se você diz, por exemplo, depois que eu comecei a ler aquele livro, eu descobri como a leitura pode ser a luz que invade as trevas. Bom, essa aproximação de luz e trevas é uma forma de antítese. Mas o paradoxo não é só uma aproximação de ideias ou de imagens contrárias, de imagens que se opõem. Vamos lembrar daquele famoso soneto do Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, como é que pode existir um contentamento descontente? Ou uma dor que desatina, isto é, que enlouquece, mas sem doer? Bom, a construção, então, é absurda, é paradoxal, é contraditória, mas é precisamente da apreensão dos conceitos contrários, é exatamente do paradoxo que nasce uma nova visão, inesperada, sobre a complexidade do que é o amor. É o que dizia o Cícero. O que os gregos chamam de paradoxo, nós chamamos de coisas que maravilham. Então, o objetivo do paradoxo é causar estranhamento. Ele cria uma ideia estranha, oposta ao que se considera lógico ou verdadeiro, oposta, inclusive, à opinião geral. Os termos presentes no poema do Camões, eles têm essa aparência de contradição. Mas se você lê de maneira atenta, você percebe o quê? Você percebe que o poema expressa uma realidade possível, uma realidade que reconcilia os opostos, opostos que, no poema, estão em conflito. Bom, mas eu vou fazer aqui um parêntese antes de continuar falando do paradoxo. Vamos voltar um pouquinho ao livro, ao Tremendas Trivialidades. Neste livro, nós encontramos aquilo que o Chesterton dizia, que a inocência é o princípio da sabedoria. Ele, pouco antes de morrer, quando ele lembrava da sua infância, ele dizia o quê? Ele dizia que ele nunca perdeu o sentimento de que a infância era a sua vida real, de que a infância é o princípio verdadeiro do que deve ser uma vida mais real.
E o Chesterton realmente cultiva esse olhar infantil em relação a tudo, né? O olhar de uma criança que se assombra diante de cada pequeno elemento da realidade. Mas vejam, ele experimenta o assombro, mas ele não fica paralisado, né? Ao contrário, ele quer partilhar com os leitores esse espanto, essa admiração, né, da realidade. E como é que ele faz isso? Utilizando o paradoxo. Porque o Chesterton acreditava que o paradoxo nos ajuda a lembrar das verdades que nós esquecemos. Para ele, só o paradoxo pode provocar um curto-circuito na nossa cabeça e fazer com que a gente recupere a inocência e a admiração das crianças. Mas acontece que o paradoxo chestertoniano não é só uma expressão contraditória. Não, é realmente um exercício de estilo, né? Parecido com o que acontece no soneto do Camões, em que dois conceitos antagônicos concedem um ao outro um novo sentido. E fazendo isso, ele nos afasta daquilo que nós podemos chamar de pensamento automático. Ele obriga o leitor a romper os limites da linguagem, aí repleta de lugares comuns, repleta de chavões. É claro que o Chesterton utilizava essa forma de escrever de maneira proposital. Tanto que, no fim da vida, ele produziu uma coletânea de histórias policiais chamada Os Paradoxos do Sr. Pond, né? Livro que, infelizmente, ainda não foi traduzido aqui. E nessa coletânea, cada conto, cada história se baseia num paradoxo. Um paradoxo que o próprio Sr. Pond, que é o protagonista, viveu, experimentou. Agora vejam, os paradoxos do Chesterton, eles podem nos fazer dar risada, claro. Mas se vocês prestarem atenção, a nossa primeira reação é sempre de desconcerto. Nós ficamos por um momento desorientados, inseguros. E fazendo isso, ele arranca o leitor da monotonia do pensamento. Ele arranca o leitor da forma viciada de pensar, de raciocinar. Na verdade, se a gente prestar atenção, nós vamos ver que os paradoxos, eles refletem as sutilezas da própria vida. Porque na vida real, não na vida que nós temos na nossa cabeça e que muita gente confunde com a realidade, né? Mas na vida concreta de todos os dias, nós podemos perceber, né, de que maneira as coisas opostas coexistem, né? Os opostos formam como que uma espécie de trama em que todos nós estamos sempre envolvidos. Ou seja, nem tudo na vida é absolutamente lógico. Nós sabemos disso. E o paradoxo mostra isso também, mostra que nós quase sempre estreitamos, nós diminuímos o nosso pensamento, nós diminuímos a nossa percepção da realidade e deixamos de ver muito do que a vida nos oferece. Essa maneira de olhar a realidade é exatamente o que o Chesterton propõe no texto que abre o Tremendas Trivialidades. Ele pede que o leitor olhe para as coisas, né, a fim de descobrir o que ainda não foi dito sobre elas. Olhe para os fatos e perceba, inclusive, a dose de aventura que existe no cotidiano. O Chesterton diz que o mundo nunca vai sofrer com a falta de maravilhas, mas com certeza o mundo sofre com a nossa falta de capacidade, né, para se maravilhar. Então, para ele, quer dizer, a vida comum de todos nós
que muitas vezes parece não ter nenhum sentido, na verdade ela é, ele diz, como 10.000 emocionantes novelas policiais misturadas com uma colher. Vejam também no texto Um Pedaço de Giz, como ele parte de uma questão insignificante até chegar a uma discussão a respeito da ética, a respeito do exercício das virtudes. Uma outra crônica, O Taxista Extraordinário, ele usa o mesmo recurso, mas de uma outra maneira, de uma conversa entre amigos e de um diálogo estranho que ele tem com um motorista de táxi. O Chesterton cria uma reflexão a respeito de como é possível ter certezas, de como é possível jamais perder o senso de realidade. Há um outro texto ótimo, chamado Sobre Ficar na Cama, em que ele parte da descrição desse comportamento preguiçoso, e faz então a crítica de uma sociedade na qual os hábitos são fixos, como acordar todo dia bem cedo, mas ao mesmo tempo o espírito, a forma de pensar, os valores, eles se tornam cada vez mais volúveis. Não deixem de ler também O Diabolista. É um texto brilhante, é uma investigação a respeito da própria condição humana, é uma reflexão sobre qual é o limite para aqueles que escolheram livremente não ter nenhuma moral. Mas um dos textos que eu mais gosto é A Avó do Dragão, em que o Chesterton faz uma defesa incrível dos contos de fada. É um dos textos principais para entender o uso do paradoxo. Ele vai construindo uma sucessão de paradoxos até chegar no paradoxo final, quando ele mostra como a literatura moderna, que se diz realista, na verdade coloca a insanidade dos personagens no seu centro. Mas que no conto de fadas ocorre exatamente o contrário. O cosmo inteiro enlouquece, mas o herói permanece são, permanece lúcido. Os contos de fada para o Chesterton, eles não acorrentam o leitor num mundo fantasioso. Não. Quer dizer, depois que a história termina, eles devolvem o leitor para a realidade, mas devolvem um leitor transformado. Porque a decisão ética que essas histórias apresentam, ela é o centro da nossa realidade, ela é o centro da nossa vida. Por isso ele diz que o conto de fadas é a história do próprio homem, do homem que é, ao mesmo tempo, a mais fraca e a mais forte de todas as criaturas. Essa defesa que ele faz dos contos de fada tem um objetivo claro, sobre o qual eu já falei aqui. O Chesterton acredita que só o olhar infantil, o olhar pleno de assombro, é que pode nos devolver a nossa condição humana. E as narrativas, cheias de encantamentos, são o primeiro passo para libertar a nossa percepção. O Chesterton diz que nessas histórias os rios são de vinho. Para quê? Só para nos lembrar que, na verdade, os rios são de água. É isso que o próprio Chesterton quer. Ele quer que o seu leitor recupere a sua identidade, que o leitor lembre do que ele esqueceu. É por isso que, num outro livro, no Ortodoxia, ele vai dizer que o país das fadas é, na verdade, o ensolarado país do bom senso. É isso, meus caros. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que vocês tenham um feliz Natal, um santo Natal e até o nosso próximo encontro. Grande abraço e tudo de bom para vocês.